Fala, meu caro rubro-negro. Placar aberto é o da vez sobre o nosso Mengão. Tem a repercussão da entrevista do Alexandro, zagueiro do Lille lá na França, cria do Ninho, que tem um interesse muito grande de jogar no Mengão, quem não quer jogar no time maior do Brasil. Tem Pedro na expectativa de ser convocado porque ele vai. E tem Mengão amanhã, 9h30, pela Copa do Brasil. Qual vai ser o placar? Pra mim, ó, 4-0. O Flamengo tá jogando demais. Bora lá para os detalhes aqui no programa. Os créditos, link abaixo para conferir, mas antes se inscreva aqui no nosso canal, eu lhe peço, ASR Fla, não esqueça, ative o sininho, deixa seu like e hype o vídeo para ajudar a gente a elevar o canal ainda mais. Bora lá pro vídeo. Vamos lá, preciso falar sobre o Flamengo, porque tem um jogador, vamos rodar isso aí pra gente ver? Verdade. O zagueiro da seleção brasileira, o Alexandre, que joga no Lille da França, né? Ele deu uma declaração, amigo, falou que é flusão, né? Mas que tem pressão na família dele, que tem pressão pra ele jogar no Flamengo. Vamos então ver. é assim que a torcida... Falou na Cazé TV, roda aí, vambora. Eu e toda a minha família, e minha mulher principalmente, temos esse sonho de voltar, né, pro Brasil, jogar lá no profissional, porque eu joguei era na base. E a prioridade é o nosso Mengão, né? Já deixei bem claro, a prioridade é o nosso Mengão, mas é aquilo, a gente sabe como é que funciona as coisas, né? Não é assim, eu quero e pum. Eu tenho impressão que a torcida do Flamengo vai gostar muito de você. Ele gosta. Eu tenho impressão. Por acaso eu tive umas sondagens aí engraçadas, não vou citar nome, um time verde. Vem jogar. E um monte de mensagem dos torcedores do Flamengo. Ô, até Mengão, não vai pra... Até Mengão, rapaz, chorrindo, porque é engraçado. E legal também, porque mostra o carinho deles por mim. Mesmo que eu não tenha jogado no profissional, mas eu sempre demonstrei o meu carinho pelo time, pela torcida. E minha família toda é flamenguista também. E vamos ver como é que vai ser isso aí daqui a uns anos, se Deus quiser. Alexandre tem 26 anos, ele nasceu em Duque de Caxias, né? Que é aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele sempre fala isso, não é? Tipo, ele falou isso agora. Mas se o Flamengo não contratar ele, já era, né, Raíssa? Ele vai jogar onde? Mas o Flamengo contrata, ele é muito bom jogador. Quando ele foi convocado pela primeira vez, ele entrou, se não me engano, na primeira lista do Ancelotti, né? E aí ele deu algumas entrevistas ali e ele falou que ele tinha esse desejo de voltar ao Flamengo, que ele jogou no Flamengo na base, ele falou que ele queria muito jogar no Flamengo, que é um sonho que ele tem de voltar a jogar no Flamengo. E desde então, o torcedor do Flamengo começou a acompanhar ele. Ele foi muito bem, estava muito bem no Lille, só que ele sofreu uma lesão, e aí depois que ele voltou dessa lesão que ele sofreu, aí ele não conseguiu manter o mesmo desempenho que ele tinha. O Ancelotti tinha indicado ele, inclusive, para o Real Madrid. Tá? Não foi à toa que o Ancelotti convocou ele logo na primeira convocação. Ele tinha indicado o Alexandre pro Real Madrid. Aí aquela coisa toda, daquele momento, o torcedor do Flamengo começou a acompanhar ele e com certeza mandam muita mensagem para ele, né? E acaba aumentando esse desejo. Mas ele é muito bom jogador e eu não tenho dúvida, viu, Ilan, que tá no radar do Flamengo, tá? Então tá bom, tá, Papa? Digo mais, o Flamengo avalia a situação de uma possível aposentadoria do Danilo, né, Raíssa, no final do ano, ou Danilo e Alexandro, mas é uma possibilidade pela idade que eles estão, após a Copa do Mundo eles devem decidir isso, mas o Flamengo tem que monitorar, é aquilo que o Garoni falou ontem, a gente estava falando, cara, você já preparar o terreno para sair um jogador de seleção como o Danilo, já tem outro de seleção já querendo vir, isso aí não foi à toa, gente, essa entrevista aí não é à toa. No final do ano, na época que o Palmeiras foi atrás, se não me engano foi no final do ano agora, o Palmeiras foi atrás, o Palmeiras está tentando contratar um zagueiro, foi atrás do Nino também, enfim, e o Palmeiras foi atrás dele, o Palmeiras foi realmente, sondou, na época informaram que o Lille queria cerca de 25 milhões de euros para negociar o Alexandre, e aí acabou não nem avançando em conversa nenhuma, até pela questão que envolvia os valores, mas vale lembrar que ele estava muito em alta, justamente porque logo na primeira convocação o Ancelotti chegou, convocou ele, ninguém conhecia praticamente o Alexandre, e ele foi convocado e teve toda a situação do Ancelotti ter indicado ele pro Real Madrid também, né? Isso não é pouca coisa, então tá realmente com um valor lá em cima, mas ele acaba se lesionando, né? Hoje, não sei nem se ele vai conseguir confirmar uma vaga na Copa do Mundo, justamente porque ele perdeu muito o ritmo de jogo depois da lesão, perdeu o bom desempenho que ele vinha tendo nessa reta final de temporada europeia. E o Flamengo acompanha ele. Tem essa situação do Danilo, se vai se aposentar, se não vai se aposentar, mas o Alexandre, sem dúvida, é um jogador que está ali na carpeta do Flamengo. Olha, aqui tem uma fala importante aqui do Pedro, gente, que deu uma entrevista ao GE, falando sobre seleção brasileira, falando sobre Copa do Mundo. E o Pedro ainda tá confiante. Você acredita ainda no Pedro na Copa, Raíssa? Ilan, eu acho que tem chance sim. Eu acho que é difícil, muito difícil, pela
pelas opções, né, que o Carlo Ancelotti tem, pelos jogadores que estão se destacando. Por exemplo, o Endrick, eu acho que tem que levar o Endrick. Não tem como deixar o Endrick de fora. E aí, se você vai ter que escolher entre o Pedro e o Endrick, pra mim, hoje, você tem que levar o Endrick, né? Brilhou de novo, exatamente, final de semana, jogando muito. É um jogador que não pode ficar de fora e você tem poucas opções, porque você realmente tem poucos nomes. Eu falei, eu não levaria o Martinelli, tá? É difícil pro Pedro, não impossível. Talvez os jogos decisivos que o Flamengo tem, jogos grandes, você vai ter um Flamengo e Palmeiras, né? Teve Flamengo e Fluminense, que ele jogou muito bem. Talvez esses jogos possam pesar, de repente, para ele conseguir nos 45 do segundo tempo ali. Mas é difícil. Ele vem de uma sequência agora de atuações e de gols marcados já muito boa. Ainda tem 3 semanas pela frente. Se ele mantiver esse nível, eu levaria o Pedro, porque eu acho que ele é um jogador com característica única em relação aos outros que já estão na seleção brasileira. É um cara de referência, é um cara que consegue também sair da área para ajudar, às vezes, numa construção, numa tabela, para dar uma assistência. É um jogador com características muito únicas, muito talentoso. A questão dele é física, clínica. Ele teve lesões mais ou menos consecutivas que atrapalharam, obviamente, a carreira dele, mas ele tem pela frente agora essas 3 semanas. Se jogar no nível que tá jogando, sinceramente, eu levaria. Sai quem? Cara, escolhe um. Vamos ver o que ele falou pro GE. Vamos lá. O sonho ele continua aceso, né? Aumenta aí. Claro que sempre trabalho com objetivo. Também o objetivo é estar na seleção. Eu estou no Flamengo, no maior clube do Brasil. E tudo que eu faço aqui reflete também para estar ali perto da seleção. E eu tenho consciência também de que eu tenho que estar bem aqui no Flamengo para ir para a seleção. Então, meu foco principal é que, né, em dar o meu melhor aqui, em buscar os títulos pelo Flamengo. E o Flamengo pode me proporcionar isso. Mas em relação à seleção, eu sempre estive ali, né, próximo. Eu ia ter a minha primeira titularidade com o Dorival, mas tive a lesão muito grave no joelho. Acabou me afastando, mas consegui retornar, consegui estar ali novamente no radar, né? O Ancelotti comentou até na coletiva que eu poderia estar, se eu não tivesse tido uma nova lesão na penúltima convocação. Mas claro que eu sonho, tenho uma expectativa assim, né? Até a lista final vou estar com esse sonho aceso e fazendo o meu melhor aqui no Flamengo para poder chegar lá e, se Deus quiser, estar em mais uma Copa do Mundo e claro, como eu falei, o Flamengo proporcionando isso. E tem jogador que chega na seleção brasileira, a camisa pesa, né? Mas no caso do Pedro não pesou, não. Às vezes que ele esteve, inclusive na Copa do Mundo, ele foi bem, né? Bateu 22. Pênalti. Cara, eu gosto muito do Pedro, assim. Pra mim, entre Pedro ou Igor Thiago. Se o Pedro estiver jogando o que ele tá jogando, é Pedro. Sabe, Pedro ou João Pedro? Pedro. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, assim, eu acho que não é só olhar pro Pedro, né? A gente olha pra seleção, a seleção não tem um 9. Hoje, pra mim, o 9 titular da seleção é o Endrick. É o cara que tá jogando na Europa, tá jogando muito bem na Europa. É um moleque que tem mobilidade, como gosta do Ancelotti, tem poder de definição. A camisa não pesa, a gente já cansou de ver isso no Endrick. Agora, quem é o cara que, se você tiver que ter um peso a mais de área, ou até jogar em dupla com o Endrick, pra mim é o Pedro. Jogando a bola que o Pedro tá jogando bem fisicamente, porque ele pode fazer um jogo ruim amanhã. Faz parte, não achar que vai acabar com todo jogo. Mas o recurso que o Pedro tem, a gente viu nos melhores momentos do último jogo, o tapa que ele dá pra Arrascaeta, como é que ele pensa rápido, ele encontra uma forma sempre de facilitar a jogada, de clarear a jogada, seja chutando lá do meio de campo. O gol que ele fez no Fla-Flu, um absurdo. O gol quase fez outro praticamente igual. Então, assim, é um jogador que tem um recurso absurdo, sabe jogar de costas, consegue jogar fora da área, joga muito bem dentro da área, bate bem de direita, de canhota, de cabeça. Assim, eu acho que o Pedro é um atacante completo. Será que o Papa acha que o Pedro deve ir à Copa? Será? Tô na dúvida. Eu acho que não dá tempo, não. Eu acho que não dá. Ele também não tem essa qualidade toda para jogadores melhores aí. Richarlison, temos alguns jogadores melhores. Sinceramente, eu acho que Igor Thiago, né, é muito mais jogador, tá jogando na Premier League. O corte tá não, feito, cara, tá, tem que valorizar quem tá na... Não, olha só, tem o Igor Thiago, Premier League, olha, tem o... Na frente do Pedro ainda tem o Muniz, que tá merecendo convocação também. Então, gente, não dá pro Pedro não, hein? Acho que, é complicado, hein? Pelo amor de Deus, pra mim é o melhor jogador... Eu tô com o Zico, o nosso galinho, o melhor jogador da América, melhor atacante do Brasil, que o Zico falou, eu falo mais, melhor jogador da América, melhor atacante da América. Ele tem muita qualidade, é espetacular. O Pedro, eu acho que merece demais essa convocação e tá jogando muito, cara. Voltou a jogar muito, tá num momento fantástico. Até quando entra em poucos minutos que ele teve, né? Em poucos minutos que ele teve, ele conseguiu fazer um gol, né, cara? A gente até falou, eu e Raíza, se tivesse dado uma outra bola nele ali, o Plata, talvez ele tivesse feito 2 gols em poucos minutos. É impressionante, cara. O Pedro me impressiona. E eu acho que também, além do Pedro, quem merece ir pra Copa é o Neymar. Eu vou te falar mais, analisando números, tá, gente? De Pedro, de Neymar.
O Pedro realmente precisa de muito pouco tempo para fazer um gol ou para participar de um gol, que no outro jogo também ele participou do gol, né? Agora, o Neymar, cara, tava vendo isso hoje, impressionante. Ele tem 36 ou 37 jogos pelo Santos e 100 participações diretas. Em chance clara de gol. Mas depois corrigiram, era passe decisivo. É um pouquinho diferente. Não era grande chance criada. Eu tinha falado grande chance criada, mas é passe decisivo. Mas é expressivo também, né? Mas normalmente o cara da bola parada, ele já tem números altos. Por exemplo, bate escanteio, alguém triscou de cabeça, é um passe decisivo, entendeu? É basicamente uma assistência e finalização. Mas você concorda que para um time que tem... o cara faz 100 passes decisivos e só tem 6 gols... E só tem 6 assistências, o que acontece? Não, você não tá entendendo. Ele só tem 6 assistências e 100 passes decisivos, ok? O que tá acontecendo? O Santos não tem qualidade. O cara tá sobrando, o Santos não tem qualidade. Isso mostra o quanto destoa o Neymar no Santos. E, cara, o pessoal não aproveita. Então, pra mim, o Pedro, ele vai bem e o Flamengo aproveita, porque tá fazendo gols e tá conseguindo ter números interessantes e notas maravilhosas. O Paquetá tá com uma média de notas aí aqueles aplicativos de score lá, não sei o que. O Paquetá tá arrebentando, uma nota acima de 8. Então, pra mim, tá? É realidade. Eu não tô defendendo só os do Flamengo, não. Neymar, Paquetá e Pedro tem que estar na Copa. Agora, o Neymar, também no jogo contra o Fluminense, teve 9 tentativas de dribles, 1 certo, 8 errados. Errou 8 de 9 dribles que ele tentou. Então, é o jogador com mais posse de bola perdida. É time misto amanhã, Raiz? Amanhã o Flamengo pega o Vitória pela Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã. Vai ser uma nova formação? Ô, Ilan, não cravaria, vai ser time misto, mas sim, ele vai rodar, sem dúvida nenhuma, o elenco, mas acho que vai manter uma estrutura. Não sei se ele vai mexer tanto assim na estrutura. Ele já vem fazendo isso, né? Se a gente pegar o jogo contra o Independente Medellín, por exemplo, eu esperava uma escalação que fosse mais próxima da escalação do Fla-Flu. Ele foi lá e mudou, tentando manter uma estrutura ali, mas ele mudou. E a expectativa para amanhã é essa também, que ele faça a mesma coisa que ele fez contra o Medellín, que ele faça essa mudança de alguns jogadores. E o elenco do Flamengo é um elenco muito recheado, e ele já falou, na última entrevista coletiva, ele deu uma declaração muito interessante, dizendo que se o treinador confia no jogador, ele não pode deixar o jogador um mês sem jogar, porque quando for colocar o jogador, quando precisar do jogador, o jogador não vai estar preparado. E de fato, isso acontece. Tem treinador que deixa o jogador um tempão lá sem jogar, depois do nada reaparece com o jogador. Então, o Leonardo Jardim deixou claro que esse não é o trabalho, não é a forma que ele gosta de trabalhar. Então, ele tem essa rotação do elenco, sempre tentando manter uma estrutura. E o que ele faz é, mesmo trocando as peças, o time joga praticamente da mesma forma. Ele não muda muito a forma do time jogar conforme ele troca as peças. E aí eu acho que é o ponto positivo desse início de trabalho dele, você não mudar tanto assim a estrutura da equipe, a forma como a equipe se comporta, mesmo que você troque alguns jogadores. Agora, eu não acho que vai ser um jogo fácil, tá? Eu acho que vai ser um jogo difícil contra esse Vitória. Já foi um jogo difícil no Campeonato Brasileiro. Era um outro momento do Flamengo. O Flamengo não estava bem, né? Venceu lá, mas o Vitória jogou muito, o Flamengo foi mal. Perdeu o pênalti, Vitória. Era um outro momento completamente diferente do que o Flamengo vive hoje, principalmente físico, né? A gente já vê que os jogadores do Flamengo hoje estão bem fisicamente, naquela época não estavam, mas o Vitória é um time que tem dado trabalho, é um time que com certeza vai vir para o Maracanã também para tentar não perder esse jogo e levar lá para tentar decidir em casa. Então não acho que vai ser um jogo fácil não, Papa. É um jogo complicado. Já falei aqui que o Flamengo meteu uma goleada muito grande no Vitória recentemente. Eles ainda estão ali doloridos, né? Imagina, tomar de 8. E então você cria uma rivalidade causada por essa situação dessa goleada. E você sabe que o mata-mata, né? Ele proporciona essa chance de uma revanche, né? Porque é um tiro curto ali que você tem 2 jogos e você consegue num primeiro jogo um resultado interessante, ou às vezes no segundo, mas você consegue eliminar. Eu acho que quando se trata de uma Copa, assim, ainda mais a Copa do Brasil, eu acho que vindo dessa situação do Vitória ter perdido de 8 pro Flamengo, eles vão querer de tudo para poder dar um troco. Adaptou! Bota na tela pra mim. Olha lá, adaptou. Lucas Paquetá vive fase artilheira nos últimos jogos. 7 jogos e 4 gols. Fernandão, e olha só, muita gente concordou com o Fernandão, hein?
GV. Antes de você se defender. Não tem que me defender, não. Tem que me defender, não. Pô, a galera tem que fazer um exame de consciência. Desabafa. Vou botar pra fora aqui. Ih, pronto. Cuidado. Open Bar de micharia ao vivo na TV brasileira. Não vai assustar ninguém. Cuidado com o graveto, hein? Não vai assustar ninguém. Ó, quem tá olhando e rindo lá. Vai assustar ninguém. Lá. É verdade, tá? Não vai assustar ninguém. Favor do maracujá Mas de é um gaveta. absurdo a reação de uns e outros. É porque é minoria, tá? Minoria, micharia, graveta. Pelanca das irmãs Wilson. É isso aí, minoria, micharia, graveta, tem tudo a ver. É porque eu falei sobre o Paquetá aqui. E, cara, com os números que ele tem, olha isso aí. O jeito que ele vem jogando. Cara, se o Paquetá, lá no West Ham, que ele não tinha essa performance tão incisiva, tão determinante para a equipe dele, como vem tendo no Flamengo. Isso é importantíssimo, jogando no Flamengo no centro do campo, não jogando de ponta direita, como a gente achou, Amêndola, que ele se destacaria no Flamengo. Mas tem um problema. Qual o problema? O Paquetá se destacou jogando ali de segundo volante quando o Jorginho estava fora e ele apto. Isso. Agora ele está fora 10 dias e o Jorginho está apto para voltar. E aí? Foi ótimo Os isso. dois saudáveis. Não, beleza. Mas que vem pra Mas bem. pra ele ser convocado, no mínimo, ele tem que estar sendo titular. Falta um mês. Com os dois saudáveis daqui a 10 dias, Jorginho estando na posição. A Amêndola já falou e também foi criticado qual é a solução para isso. Tirar o Plata? Não, tirar outro. A Amêndola falou. Pode ser que tire o Pulgar, né? E aí o Jorginho faz o primeiro, o Paquetá faz o segundo. Mas e o combate? Cara, mas eu acho que, assim, eu vou ser muito sincero, tá? Eu acho que o Everton Araújo não tem que sair do time. Eu já falei isso aqui na semana passada e eu volto a repetir, não acho. A não ser que seja para uma situação como essa de Jorginho e Paquetá, porque aí eu acho que você tem um upgrade bem grande no teu time, nos teus 11 iniciais. Mas o Everton Araújo é esse cara que faz, entre aspas, o trabalho sujo. Ele que cobra a maior parte do campo, ele que vai fazer a falta. Meu parceiro Rafael Cândido, melhor motorista da Zona Sul do Rio de Janeiro, tá aqui acompanhando a gente. Tá falando o seguinte, Paquetá titular tá na Copa do Mundo. Rafa, concordo. Não, cara, isso pra mim, e eu acho que ainda vai brigar pra jogar, tá? Até porque o Bruno Guimarães acabou de voltar. O Bruno Guimarães? O Bruno, acho que o Bruno tá na frente, isso aí não tem que contestar, até porque ele também faz gols na Premier League. Mas à frente do Paquetá tá o Danilo nessa faixa. Tá bom, mas no Flamengo, eu quero saber no Flamengo. Flamengo? Quero saber no Flamengo malvadão. Não. Essa é uma possibilidade. Mas uma que ele briga, falou como diz do Everton. Será que o Everton joga no lugar do Pulgar pra você? Pra mim, cara, eu tô vendo uma série que eles usam uma expressão chamada Rich People Problem. Problemas de pessoas ricas. Que é assim, você bota Paquetá, você bota Jorginho, você bota Pulgar. Esse é um problema bom. Ótimo. E o problema não é meu, não. É do cabeça de Rolon. E que ganha muito bem pra isso. Mas eu acho que o Everton, ele tá merecendo. Isso é bem legal. Ele vem jogando já muito bem desde a reta final do ano passado. Esse ano ele segue Mas quem muito bem. senta? Pulgar, meu amigo. Pulgar, esse ano ele não tá... O que ele fez ano passado, muito obrigado. Pô, a torcida criou música. Ele flertou ali com o perigo. O juizão deu uma maciada. O tempo todo. Mas assim... O que ele fez foi muito grande ano passado, foi muito bem, mas esse ano ele não estava bem. E não quer dizer que se sair não pode jogar. Não tô falando, agora o Everton Araújo vai ser o titular. Do Flamengo, Pulgar. Não, pelo amor de Deus, gente, é só o momento. O momento, na minha avaliação, é do Everton Araújo. Eu acho que o Pulgar tem que esperar. E se for numa situação como essa, com Paquetá e Jorginho, os dois aptos, aí eu acho que pode até acontecer isso. De jogar o Jorginho como primeiro, bota o Paquetá como segundo homem, arrasca, o Paquetá, além e aí disso, tá fazendo gol, né? Gente, e jogador bom nunca é demais. O brasileiro tem que entender que quanto mais cara bom no seu time, melhor. Mas o debate, André, é o seguinte, se ele for pro banco, ele vai ser convocado? Olha, para um treinador europeu, como é o caso do nosso querido Joel Santana, italiano, isso não é problema nenhum. Falta um mês, ele já mostrou. Isso aí, já tá resolvido pra ele, já tá resolvido e pra mim também, tá? Pra você que é Enzo e acha que não só porque o cara joga no Flamengo, estamos falando de seleção brasileira, eu quero o melhor pra minha seleção. Eu não vejo hoje um cara assim, porque são 5, né? Porque ele já falou, 9 defensores, 9 atacantes, 5 meio-campistas. E o Paquetá tá entre os 5 pra mim. Uma pergunta, quem mais do Rio de Janeiro tem condição de ser convocado pra seleção brasileira? Danilo. Danilo Paquetá. Danilo Paquetá. Danilos. Danilo. Não no meio. Não, na Copa do Mundo. Tá. Pô, Pedro, aí, Danilos, Alexandro já Alexandro, tá. Léo Pereira. Léo Pereira. Pode estar. Paquetá.
Eu acho que de seleção brasileira aí... Pensando aqui, Martinelli poderia estar. Martinelli tava na superlista lá. Pode ser que esteja na de 50. Pode ser. O Martinelli. Eu acho que o PH também, não, na de 50. Não, acho que o Aí eu acho que se já tá for fora. pra gente olhar um lateral direito, eu acho que o Vitinho tá na frente do PH. Hoje sim. O PH tava num hype maior lá atrás, quando tava sendo E convocado. foi muito bem quando jogou. É bom a gente falar isso também. Fez gol contra o Japão. É bom a gente falar isso aqui. E olha só, o cara que ele marcou não era fácil, não. Sugiro que me mame, um atacante pela ponta esquerda lá. Meu irmão, o cara era rápido pra caramba. Sugiro. Mas o cara que ele marcou é aquele cara bom pra caramba. Aquele japonês que taca na cara. fez um estudo. Jogava no Brighton. Me toma. Me toma, sabe? Aí, GG. Me toma é o nome do japonês. E é verdade. Ataque junto com o Doku, me toma Doku. Bom, galera, tá aí o vídeo. A questão do Alexandro. Cara, é bom saber que ele tem vontade de voltar jogar no Flamengo. Quem não quer, né? O cara é cria do time e você quer voltar às suas origens, ainda mais no time que é o maior do Brasil, quiçá do mundo. É lógico, faz sentido. Tomara que dê tudo certo pra ele, ele volte a desempenhar aquele nível dele que ele tava antes. O cara é novo, tomara. E o Pedro, cara, ele tá convocado, velho. Só mesmo se o Ancelotti não quiser ele, mas ele tá convocado, tá jogando muito, merece ir. E ele vai, eu acredito que vai. Ele é cabeça, ele sabe que tem que desempenhar bem no Flamengo e a convocação é consequência. Simples assim. Paquetá também vai. Do Flamengo já vai. Danilo, Alexandro e esses dois eu acredito. Mas tem Flamengo amanhã 9h30 pela Copa do Brasil, Maracanã lotado. O que você acha? Eu acho que vai ser 4-0 pro Flamengo. Dá seu placar, comenta aí. O vídeo é só, se inscreva no canal, ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, hype o vídeo e etc. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.